Olá, Irmandade! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Meu nome é Alexandre Rocha e hoje eu não sei o que dizer, o que falar. Será difícil falar sobre esse vídeo, principalmente sobre esse livro. É um livro que me impactou fortemente, principalmente com o final. Eu quero ler tudo, né? É o segundo livro, a segunda novela que eu leio de Tolstói, mas eu quero sentir, refletir e ler tudo que ele já escreveu. Vamos falar então do... Estou sem palavras para descrever o que eu senti ao final dessa leitura de Senhores e Servos de Tolstói. Essa aqui é uma edição pela editora Nova Fronteira, tá? Aqui há dois livros, né? Que é A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos, nessa edição. Já tem vídeo aqui no canal de A Morte e de Ivan Ilitch. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa depois ver esse vídeo. Mas agora nós vamos falar sobre o espetacular, o magnífico e o generoso, o ícone deste livro, Senhores e Servos. Na verdade, A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos, o Tolstói bate muito sobre... Ele fala sobre uma reflexão sobre a morte, a vida e a morte. E aqui ele já vai nos contar a história de dois homens, tá? É uma pronúncia um pouquinho complicada, porque eu não sei falar russo, então você me desculpa se eu falar a pronúncia errada aqui. Vassilin e Nikita. Vassilin é um homem muito bem sucedido, um empresário, é um dono de um armazém, é um homem que tem tabernas, enfim, ele tem várias propriedades, um homem bem rico, um homem bem sucedido diante de todas as pessoas da sua época. Tem um casamento, né, convive com a mulher, mas o casamento, você pode dizer qualquer coisa, se é que eles chamam de casamento, porque ele trata a mulher muito mal, chega a chamar a mulher de, né, de vulgar, de à toa, que não sabe conversar com as pessoas, então ele não trata a mulher bem. Por outro lado, ele tem um seu amo, né, o seu servo, né, que é o Nikita, né, um homem totalmente desiludido com a vida. Também tem a princípio teve um casamento bom, mas depois, com o passar dos anos, aquilo é qualquer coisa menos casamento, porque ele também menospreza terrivelmente a mulher. E ele vive ali, né, com o seu senhor, que é o Vassilin, né, o Nikita. O Vassilin é um cara extremamente ambicioso, narcisista, egoísta, egocêntrico. É aquele cara que quer mais, e não apenas ele quer mais, ele quer também pegar aquilo que é dos outros. Ele não pensa em conseguir as coisas não só pelo próprio trabalho, porque eu não vou dizer que ele é preguiçoso, né? Ele fala mesmo que as pessoas acham que tudo na vida é sorte, mas que na verdade é muito trabalho. As pessoas querem as coisas com moleza, mas um trabalho. Ele diz que ele não é um mandrião. Eu já escutei essa palavra mandrião em algum lugar, que eu não vou dizer onde, mas enfim, para não mudar o assunto aqui do conteúdo do canal. E ele fala que as pessoas não lutam porque eles querem, só sabem reclamar e não lutam. Só que no caso dele já é um pouco mais extremo, porque ele trabalha por aquilo que ele quer, que ele almeja, mas de uma certa maneira, de uma maneira bem egocêntrica, egoísta, como eu já falei aqui, né? Vamos dar um exemplo como ele trata aqui o Nikita, que é o seu servo, né? Ele fala que vai vender o cavalo pro Nikita, né? Sendo que aquele cavalo, vamos dizer, exemplo, vale 7 rublos, que é a moeda russa. Esse é o valor, mas na verdade ele vai vender por 25. Mas isso é negócio. Mas claro, você vende para você ganhar lucro, mas não da maneira que ele faz. Ele cria uma maneira que a pessoa sempre se torna dependente dele. Ele fala para o Nikita: eu vou cuidar de você, da sua família, não se preocupe. Vai lá no armazém, pode pegar a comida que você quer, mas o valor é Y, ele cobra 3 vezes aquilo. Ele faz com que o Nikita seja totalmente dependente dele, totalmente escravo dele, né? Apesar que, né, nessa época ali, né, as pessoas eram livres, mas a maneira como os senhores tratavam o seu servo é uma maneira escrava, bem, talvez poderia ter quase as pessoas no extremo de passar fome, né? E ele, se fingindo ser amigo de Nikita, se fingindo que
ele quer ajudá-lo, mas ele cria mecanismo, dando aquele sorriso no lado, não, vou te ajudar e tal, mas no fundo, fundo, ele está torcendo que ele fique mais dependente, mais escravo dele financeiramente. E também, Nikita, ele é um homem que totalmente dependente do álcool, né? Ele tenta se livrar do álcool para esconder toda a sua tristeza, todo o seu arrependimento, vamos dizer assim, das coisas que ele queria ter de uma outra maneira, mas ele se esconde, faz com que a bebida é uma maneira de tirar toda a sua dor. Bom, chega um momento que o Vaxilinho ele quer fazer um negócio, né, de uma floresta e tal. Como eu já te disse, ele é bem egocêntrico, bem egoísta. Ele fala que aquela floresta vale tanto, mas ele vai tentar negociar por outro tanto. Ele vai subornar uma pessoa para que ele possa ter mais espaço naqueles hectares daquela floresta, para ele ter mais, ele comprar de um valor menor e ter um hectare maior. Então ele vai subornar. Ele não mede esforço para conseguir as coisas que ele quer. Seja por bem ou por mal, ele vai ali buscar o objetivo dele. Ele e Nikita vão entrar num trenó, né, para fazer uma viagem. E aí entra a história profunda dos dois, eles vão, ali a história deles se desenvolve. Tolstói coloca de uma maneira muito profunda, muito arrebatadora sobre os dois. Ali desenvolve bem, porque eles vão entrar, então, fazer essa viagem. E Tolstói coloca com muitos detalhes, pequenos detalhes, como está essa floresta, né? A tempestade está assim a todo vapor, uma ventania, há tempo de ser devorado por lobos, uma nevasca terrível, por onde que você vai, com qualquer passo você vai, você pensa que você está indo para um lugar, mas está indo para o outro. A maneira de você morrer de frio, morrer de fome e ser congelado é muito grande. O perigo é constante. Então Tolstói ele coloca com riqueza de detalhes, a riqueza de detalhes, como é tão inóspito está aquele clima, aquele lugar. E conta os detalhes que o Vaxilinho era um cara que ele era tesoureiro da paróquia dele, então ele conseguia ter alguns meios para ganhar dinheiro para o seu próprio bem, usando a igreja para ganhar dinheiro. Nikita, assim, o que veio para ele na vida, para ele é lucro, porque ele já, né, como se esconde ali nas bebidas, então para ele, se tá vivo ou se tá morto, não vai fazer nenhuma diferença para ele. Então eles vão nessa viagem, pega o trenó, despede da família e vai. E a coisa vai começando a complicar, porque o frio vai aumentando. E uma coisa que Tolstói coloca também aqui, como o cavalo, né, do Nikita e do Vaxilinho, o sofrimento daquele cavalo, como Tolstói coloca, é uma coisa desesperadora, é uma coisa... Eu senti até as dores daquele cavalo, tanto que ele sofreu, aquele cavalo. Uau. E aí, até num certo momento, eles encontram ali uma aldeia, né? E para eles para se esquentar, para fugir do frio, para eles tomar alguma coisa, comer alguma coisa, para se livrar um pouco daquela tempestade. Então eles encontram naquela aldeia lá uns camponeses simpáticos ali para ele, acolhem eles e faz uma proposta para eles: olha, esse clima vai piorar, a situação vai ficar pior do que vocês estão vendo, então passam a noite aqui, né, e no dia seguinte vocês continuem a viagem. Mas a ganância de Vaxilinho é tão grande que ele, não eu posso perder meus negócios, eu tenho que seguir viagem, eu tenho que seguir para frente, e ele quer porque quer. Aqui tem até a foto do cavalo aqui, gente, é desesperador, enfim, nós temos que seguir viagem e as coisas piorando, 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 piorando. Nikita sente o perigo. Ele gostaria de ficar naquela cabana lá, naquele lugar com os camponeses, para depois no dia seguir viagem, mas como ele é um servo, ele é um empregado, é um funcionário, ele tem que fazer aquilo que o Vaxilinho lhe propuser, e ele tem que aceitar, porque é ele que paga o salário dele, ele fica enquadrado, ele não quer porque ele sente aquele perigo. Mas a ganância, a ambição, a avareza de Vaxilinho é tanto que eles passam alguns momentos ali, algumas horas naquela casa, se aquecem,
Chega um momento naquela família de camponês, bem-humorada, oferece uma bebida pro Nikita, aí o Vastilin dá uma olhada para ele e sabe assim, você sabe que você não pode beber. E ele não aceita, então ele toma um chá, ele toma vários tipos de chá para ele, né, se aquecer, aguentar a tempestade, a longa viagem que vai prosseguir para frente. É uma coisa interessante, né, que quando você é servo, ele é os últimos a comer e a beber, e em um certo momento ele achou que nem beber ele ia, porque da maneira que ele foi tratado ali, coitado do Nikita. Não é fácil. Então, mesmo os camponeses falando para ele, olha, não é bom que vocês peguem viagem, segura esse negócio aí, vai no dia seguinte, porque vai piorar, não vai dar bem isso aí. Mas Vastilin, na sua teimosia, na sua arrogância, na sua avareza, quer porque quer seguir viagem, e ele e Nikita vão seguir viagem, com aquele cavalo sofrendo coisas pavorosas. E eles seguem viagem. Vamos embora. E ali num certo momento eles vão seguindo para frente, vão indo, de certo, o Nikita quer ir para um caminho, mas a teimosia do Vastilin quer ir para outra. Anteriormente eles poderiam seguir um outro caminho, mas que o Nikita orientou, mas o Vastilin, por achar porque sabe tudo, ele quebra aquele caminho. O Nikita também, de novo, tem que sujeitar a ele, porque além de pagar o salário dele, ele é totalmente manipulado, é uma marionete, né, nas mãos do Vastilin. Ele não tem muito recurso, ele não tem o que fazer. E eles vão conseguindo ainda seguir em viagem, vai aquele sofrimento, aquela agonia. O cavalo, gente, a maneira que Tolstói fala desse cavalo, o sofrimento que ele passa, e a maneira, e a tempestade, as nevascas, os ventos, os lobos, as merdas ser devoradas por lobo, a comida, me fez lembrar. É claro que a história é um pouco diferente. Não sei se alguém já viu aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, O Regresso. A história é totalmente diferente. Mas aquele frio, né, que passa naquele filme me fez lembrar nesse livro. Inclusive eu vi esse filme do Leonardo DiCaprio até no cinema. É um bom filme. Mas totalmente diferente com a história aqui. Tá? Só fiz uma citação aqui, para quem já viu o filme. Então as coisas vão piorando, piorando, piorando. E aí eles acabam se perdendo. E aí, é lógico que na hora do desespero, na hora da agonia, eles começam a desentender, até por uma certa sensibilidade. Vastilin entende que eles têm que parar em algum lugar e passar a noite ali, para que eles possam prosseguir a viagem no outro dia, porque a neve está tampando o vento, a loucura. É uma coisa desesperadora o que é colocado ali. Com muito custo, o Vastilin dá o braço a torcer e ele, Nikita, para um lugar que dizemos ser um lugar que dá menos apropriado para eles poder passar a noite ali. E aí vem aquele arrependimento, vem toda a lembrança, né? Vem ali um momento de desespero, né? O Vastilin interiormente começa a pensar, poxa, se eu tivesse escutado os camponeses, né, eu não estaria aqui nesse frio, né? Se não fosse por causa da minha presunção, da minha arrogância, eu poderia ali tomando um chá, comendo, debaixo do cobertor, perto de um sol, perto de uma lareira, né? E depois seguir viagem. Mas não, estava ali num lugar totalmente inóspito, frio, um frio congelante, uma coisa desesperadora. E ele começa a fazer uma reflexão também sobre as suas atitudes com a sua família, com a maneira que ele trata os seus servos, com a maneira que ele trata a mulher, que ele fala que a mulher é uma vulgar, uma toa, que não sabe tratar as pessoas, a maneira com que ele ganha dinheiro na igreja, a maneira que ele trata o sacristão na igreja. E também vi na memória também de Nikita, ele vê também um arrependimento, que ele poderia ter sido um bom marido também para a mulher e para os filhos. É aquele negócio, é no desespero que as pessoas começam a ter esse momento de redenção e começam naquele momento a pensar em Deus. Mas, enfim. Prosseguindo, eles param e tem esse momento de reflexão os dois, naquela agonia, naquele desespero, e as coisas vai só piorando, 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 piorando. E num certo momento, Vastilin decide
que como ele era um homem rico, bem-sucedido, que ele não poderia morrer porque ele é rico, porque ele tem muitas posses, e que não poderia deixar esse dinheiro para as pessoas. E que já Nikita, como ele é pobre, como ele é uma pessoa que depende de bebida, não tem dinheiro, para ele tanto faz quanto fez viver ou morrer, né? Então mostra o lado todo egoísta, todo nojento, né, dele. E os dois começam a não se dar bem. E ele, por si só, eles as horas, eles achando que as horas não passam, porque naquele frio as pessoas querem que o negócio anda, para que, que o dia vira o dia rápido, para que o sol possa nascer, porque o frio, a tempestade, enfim, é uma coisa desesperadora. É só lendo o livro que você vai entender. Eu estou tentando ler porque é uma coisa chocante, impactante. E ele decide então abandonar a Nikita ali, né? Passando aquele frio ali com o trenó ali, pega o cavalo e vai embora e abandona a Nikita. A diferença dos dois é tão gritante porque a roupa que o Nikita usa comparado com a roupa que o Vashlin usa, claro, porque ele é um mais, tem mais dinheiro do que o Nikita, mas ele tá praticamente, fala que a roupa que ele usa naquela tempestade é como se fosse uma simples camisa, porque ele tá, a roupa não esquenta nada, é assim, é desesperador. A maneira com que ele trata a Nikita, ele mal se sobrevive, né? Não dá pra ele, nem para botar uma roupa para ele poder se aquecer do frio, né? O tamanho de desprezo, o tamanho de desigualdade, o tamanho de indiferença. E ele deixa a Nikita ali, a Deus dará, e vai em pé o cavalo de novo, desculpa, também não consegue se manter em pé, não consegue nem se alimentar. Ele pega o cavalo e vai embora. E vai embora, e ele começa a ter alusões que ele acha que ele está vendo ali uma cabana, um guarda florestal para que possa socorrer ele não enxerga nada, não se tempestade, o cavalo mal consegue ficar em pé, ele dando chicotada, está maltratando mais do que o cavalo já está sendo maltratado. Por fim, vai andando, o Nikita lá, fica lá, coitado, abandonado, Deus dará. Aí, o cavalo já não consegue mais ficar em pé, e ele cai, o Vashlin cai no chão, e o cavalo vai embora correndo. E ele cai no chão, aí piorou, porque agora a Nikita está num lugar parado, abandonado, né, debaixo do trenó tentando se aquecer. O cavalo fugiu desesperadamente, né, porque não aguentava mais frio e ser espancado daquela maneira, enfim. E o Vashlin também lá em pé, parado, né? Então cada um está num canto. Então o que o Vashlin faz? Ele vê nas pegadas do cavalo, ele tenta correr o mais que ele pode para que ele, com as pegadas do cavalo, ele consiga encontrar, ou ver onde o cavalo foi. E só que a tempestade e a nevasca é tão grande que aquelas neves podem apagar as pegadas do cavalo. E aí aquele desespero, então dá-se imaginar que o Nikita morreu, né, porque ele foi abandonado, deixado de lado, aquelas condições horripilantes, e só está naquela situação porque a ganância do Vashlin é tão grande, né, que poderia sim, né, continuar a viagem, mas poderia pernoitar naquela cabana, aqueles camponeses, etc, etc. Mas não, enfim. De repente, ele vai ali, o Vashlin vai, né, vai ir na trás daquelas pegadas do cavalo, e o cavalo o traz de volta aonde o Nikita estava. Então, praticamente, deu volta para o mesmo lugar, porque ele estava totalmente perdido. E aí, quando ele chega lá, vê o Nikita todo duro, todo parado, lá daquele jeito, ele pensa, pronto, o Nikita morreu, então agora não tem mais o que fazer, né? O frio é tão grande, que antes mesmo de ele riscar o fósforo, já apagou. Ele não consegue nem tirar as mãos do bolso para ver a horário das horas, porque é congelante, o cinto congela. E quando ele finalmente consegue abrir e ver as horas, ele pensa que é 3, 4 horas da manhã do outro dia, ainda é meia-noite, então ele vê que tem um sofrimento, uma longa noite. E vem na memória toda a sua ganância, tudo que ele faz de errado para ganhar dinheiro dentro das coisas da igreja, a maneira que ele trata as pessoas, a mulher, a sua indiferença, a sua arrogância. Então não tem mais o que ser feito.
E aí, finalmente, existe ali um momento de redenção do Vastilin, porque ele sabe que não, ele tem que parar, né, naquele lugar, e de uma maneira ou outra, ele e o Nikita têm que sobreviver. Naquele momento, ele acha que o Nikita morreu porque ele está ali parado, né, naquelas roupas que aqui eles podem chamar de roupa para se aquecer debaixo daquele lugar, né? Então, o que acontece? Ele para pensar, né? Eu acho que ali num momento, ele realmente, ele, se é que em algum momento ele teve um momento de humano, de altruísmo, ele por um momento, ele, ele para de pensar, porque em alguns momentos, né, em vez de estar pensando em sobreviver, ele está pensando o que, que a mulher está fazendo, o que ele vai, se ele perder tudo, quem vai ficar com o seu dinheiro, com a sua herança, né, ele, o cara, ele é totalmente louco, né, vou deixar bem claro que eu não estou fazendo apologia à pobreza, tá, eu estou falando que você pode ter dinheiro com o seu trabalho, com tudo, mas não ser orgulhoso ao ponto de você já tem o seu e querer tomar o dos outros e fazer o seu escravo, tá? E para um momento ali de altruísmo ou de humanidade, ele tenta, de uma maneira inteligente ali, né, com aqueles poucos, digamos assim, materiais, roupas, para sobreviver naquela noite. Então ele ajuda a Nikita a se aquecer, não vou dizer como, tá? De uma maneira até inteligente, para eles passar aquela noite ali. Então aí ele vai, ele, né, ele cria, ele viu que o cavalo está de um lado ali para também, de uma maneira ele começa a preocupar menos nas suas propriedades, na sua ganância, no seu dinheiro e mais nele sobreviver, no que ele sobreviver e também no cavalo também, né, que coitado, não gente, eu vou parar de falar porque quando eu penso no cavalo, o sofrimento que ele passou é terrível. E aí eu falo, como, gente, a riqueza de detalhes, a riqueza de detalhes que Tolstói coloca nesse livro é grandioso, é espetacular, é magnífico, é lindo, é surpreendente. Tá, aí eu estou dizendo bem resumido aqui, né, já passou ali uns 20 minutos do vídeo aqui, porque eu não quero dar spoiler. Então, Vastilin, ele, naquele momento ali de redenção dele, ele decide então que ele vai ali criar um mecanismo para ele sobreviver, ele quis sobreviver, o cavalo sobreviver, naquele lugar que ele tinha saído, ele abandonou, ele voltou para o mesmo lugar, ele tem todo aquele momento de memória dele, de Nikita, o que eles poderiam ter feito, o que ele poderia ter feito e não ter, e o que ele fez, e, né, o que ele deixou de fazer, enfim, vem todo aquele momento de Tolstói, ele coloca muito fala sobre a morte. Se é preciso a morte para você parar para pensar o que você está fazendo, né? Enfim, eu não vou aqui agora dizer o final do Nikita e do Vastilin, tá? Eu acho que, na minha opinião, Tolstói dá um final espetacular para os dois, tá? Eu não vou dizer se eles morreram na nevasca, sobreviveram na nevasca, eu não vou estragar, porque eu acho que é um livro que merece ser compartilhado, merece ser lido, merece ser saboreado, agraciado, né? Esse é o segundo livro, né, a história de Tolstói que eu tenho aqui, e eu, graças a Deus, eu tenho aqui comigo o Guerra e Paz, o Ressurreição, a Ana Karenina do Tolstói, e eu acabei de conseguir aqui os contos de Tolstói, e eu vou começar esse mês também já a ler. Enfim, é uma coisa extraordinária. E o que passa no final ali, na final da história, com o Vastilin, né, ele teve seu momento de redenção ali, de altruísmo, o Nikita também, né? O final da história que o Tolstói coloca ali é avassalador, é surpreendente, é magnífico, é uma coisa de quebrar o seu coração em pedaços. Para quem tem um coração de pedra, de gelo, sei lá o que for, é para te sim de esmagar ao pó. Que, infelizmente, nós estamos num momento hoje que, infelizmente, coisas é melhor do que pessoas, né? As pessoas somente no materialismo, materialismo, materialismo.
Como também o Tolstói, ele conta a história do Ivan Ilitch, né? Um homem bem sucedido na vida, um homem que tinha tudo na vida, um grande casamento, um grande trabalho, uma vida financeira espetacular, mas que quando chega aquele acidente com ele, tudo muda, né? O Tolstói, ele é muito verdadeiro. A literatura dele é avassaladora, ele te abre os seus olhos, né? Tem gente que fala que quando você lê literatura russa, você pode virar ateu, você pode acreditar, é totalmente indiferente, porque tanto Tolstói como Dostoiévski, que são os ícones da literatura russa, todos eles que acreditavam em Deus, vou deixar isso bem claro, tá? E eles eram profundamente contra os czares, deixar isso bem claro também, o que os czares faziam. E foi por seguir também, o que foi a memória, até pelos socialistas, pelos comunistas da época também. Se não for a memória, né? Enfim. Então, o que o Tolstói coloca aqui no final da história aqui dos dois, do Nikita e do Vashilin, é uma coisa surpreendente. É de... Uau, dá vontade de se ler tudo que Tolstói escreveu. É espetacular. É um livro filosófico, reflexivo, que te faça pensar o que você está fazendo, o que você vai fazer. O passado é aquele negócio, não dá para você mudar. Você pode aprender com ele. Passou, não volta, mas pode aprender com ele. O presente está nas suas mãos. O futuro, ele pode ter o futuro, você pode ter um futuro bom ou ruim, depende do que você está fazendo no seu presente. É grandioso, é espetacular. É uma coisa mais linda de se viver, de ler o que eu passei com essas duas obras de Tolstói. É uma coisa arrebatadora. É viver uma catarse, uma metamorfose, um devaneio, é tudo. Alguns momentos desses duas histórias de Tolstói, ela bateu comigo, me fez, eu, Alexandre, pensar. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu aconselho profundamente você que nunca leu Tolstói, que quer aprofundar a literatura russa, assim como eu, que eu entrei de cabeça e vou continuar, comece por esses dois aqui, porque eu acredito que você vai te fazer pensar muito sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre tudo. Maravilhoso. Eu posso dizer que, pela graça de Deus, hoje tem um livro que eu pensei nunca na minha vida, que eu ia ter tanto a literatura russa, a literatura inglesa, francesa, alemã, até a literatura brasileira também, portuguesa, enfim. É uma coisa inglesa, enfim, é grandioso o final desse livro. Eu não vou dar o final desse livro porque eu não quero tirar a experiência de vocês. Tá? O final de Vashilin e de Nikita é espetacular. É arrebatadora, de cortar o coração e esses homens, eles teve ali as fraquezas, eles teve os defeitos, eles fizeram coisas que não deveria fazer, mas eles tiveram um destino maravilhoso. Eu acho que Tolstói colocou bem ali o destino dos dois. Eu gostei demais do final. É espetacular. É viva. Eu não consigo mais dizer mais nada. Eu vou terminar esse vídeo, que eu não consigo mais dizer mais nada. Uau! Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Vou deixar também a resenha A Morte de Ivan Ilitch também aqui na descrição do vídeo. Eu peço por gentileza que você, se não é inscrito no canal, você se inscreva. Eu peço que você que dê o joinha, porque a plataforma entende que você gosta do meu conteúdo aqui literário e mais pessoas, o meu trabalho é mais divulgado e mais pessoas têm acesso aqui ao meu canal. Muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem e até lá.